Vamos falar de Flamengo? Falar agora do Flamengo que encara o Inter, a gente falou do Grêmio, agora tem o Inter. O Inter também tem que abrir o olho para o Campeonato Brasileiro, tá tranquilo na Libertadores, venceu fora de casa. Me surpreendeu muito aquela vitória contra o Bolívar, jogou ó, Sim. com categoria, jogar na altitude daquele jeito. Meus parabéns para o Cudê, mas precisa abrir o olho no Campeonato Brasileiro, porque é o 14º colocado e vai encarar o Flamengo, o 3º colocado, que contra o Curitiba não encantou, não foi assim, nossa, de encher os olhos como deveria ser, mas tá aí, né? Venceu o jogo, tá fazendo bolo Arrascaeta, tá cantando, vai ter festa do Gabigol, então, né, precisa trazer o resultado dentro de campo, senão já vai ficar o problema ainda maior. Flamengo Internacional, que tem uma história começando lá em 67, são 86 jogos, 29 vitórias do Flamengo, 24 empates, 33 vitórias do Internacional, 101 gols marcados pelo Flamengo, 120 gols marcados pela equipe do Internacional, uma longa história entre as duas equipes. Os últimos 10 jogos são 4 vitórias do Flamengo, 3 empates, 3 vitórias do Internacional. O Flamengo não vence o Inter há 3 jogos. Um empate e 2 derrotas nos últimos confrontos. O Internacional não vence há 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. E esse é um problema muito grande. São 4 empates e 4 derrotas. Precisa entrar no prumo, porque a coisa fica complicada. O Inter tem 24 pontos, está a 3 da zona do rebaixamento. Situação muito ruim. A gente está falando do Corinthians lá, que brigando contra o rebaixamento. O Inter está atrás ainda do Corinthians nos critérios de desempate, então precisa abrir o olho. O Flamengo é o 8º melhor mandante do Campeonato Brasileiro, 3º melhor ataque da competição, 34 gols marcados, média de 1,7 por jogo. O Flamengo tem a 2ª melhor defesa como mandante, são 6 gols tomados, uma média de 0,6 por partida. E o Flamengo vai estar focado, né? O final da Copa do Brasil é só lá na frente, então não tem que largar a mão de nada, agora não tem que escolher nada. Queria estar no meio de semana enfrentando o Fluminense. Não acontece, então agora foca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem uma média de 58,7% de posse de bola, uma das melhores posses de bola no Campeonato Brasileiro, 13,4 finalizações por partida, 4,8 finalizações no gol. O Flamengo tem uma média de 5 escanteios, 2,1 cartões amarelos por partida, além de já ter tido um jogador expulso. É um dos times que menos teve jogador expulso no Campeonato Brasileiro. Faraó. Isso aí, né? O que você falou, o Flamengo tem obrigação de focar no brasileiro. Se vai focar ou não é outra história, né? Como você falou, o jogo contra o Curitiba não encheu os olhos de ninguém, apesar de ter rolado aquele gol do Gerson, que foi muito bonito. Naquele momento encheu os olhos, porque foi um golaço que o Gerson fez. Mas é um time que ainda tá, né? Daquele jeito, a gente tem que ver como é que esse Flamengo diz que saiu da crise, mas eu só acredito quando passar mais uns 4 joguinhos aí, porque foi uma crise bem atribulada, né? Se você for pegar os últimos 20, 30 jogos do Flamengo, os números são excelentes, mas é muito engraçado como isso não reflete no clima, porque as derrotas que tomou não podia ter tomado, e quando tomou também foram meio pesadas, né? Uns 3-0 pro Cuiabá, o Bragantino que tomou uma ataca também, e aí perde, eliminado pro Olímpia, do jeito que foi, então pesa, né, num clube que tem tanta ambição quanto o Flamengo, que tem que melhorar no Brasileirão, tá em terceiro, mas tem que melhorar, tem que tentar ir buscar o Botafogo assim como o Palmeiras, como você falou, Copa do Brasil agora só lá pra frente, e vai pegar esse Inter aí que, cara, tá complicado, velho. Inter é o 8º pior visitante do campeonato, tem o 2º pior ataque geral, com 17 gols marcados, média de 0,8 por jogo, menos de um gol. Tem o 4º pior ataque como visitante, com 7 gols, a média piora, vai para 0,7 por jogo. E tem média aí de 52,4% de posse de bola, 12,3 finalizações, é uma média baixa para o campeonato, 3,9 finalizações no gol, tem média de 4,7 escanteios e 2,9 cartões amarelos por partida, já tomou 2 cartões vermelhos. Olha, eu acho que o Inter tem que se reabilitar no campeonato, também, teoricamente, tem uma Libertadores pelo meio de semana mais fácil, mas eu acho que não tá tão tranquilo quanto o Palmeiras, apesar de vai jogar em casa e contra um adversário que fora da altitude não é tão forte, mas esse 1-0 ali, eu acho que o Inter deveria poupar ainda alguém sim para esse jogo, tá? Eu acho que não pode achar que já tá decidido, é lógico que o maior ataque do Bolívar é a altitude, mas esse 1-0 aí, depois o Bolívar acha um golzinho nada a ver, bota o Parque de Bus lá, bota 10 defensores e pode complicar o Inter. Não acho que é o que vai acontecer,
mas acho que o Internacional tem que estar de olho aberto. Palmeiras não, Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Goleou lá. Palmeiras pode botar o Sub-17 para jogar com o Deportivo Pereira, que tá tudo bem. Já o Inter, eu acho que tem que pensar um pouquinho nisso ainda e deve ir pelo menos com um time misto. Não sei qual é a ideia do Cudê, mas acho que para o Flamengo aí tá um jogo para se reabilitar contra um adversário aí historicamente que teve alguns embates nos últimos anos, né? Campeonato decidido contra o Inter nas últimas rodadas. É uma rivalidade que ainda tá aflorada, mas eu acho que vai dar Mengão aí. Queria falar aqui, pessoal, também, Cláudio e Fernando, deixando uma sugestão aí para os nossos palpites, falando que a gente poderia colocar um placar do palpite de vocês para tirar um print. Acho que a gente podia tirar um print e já ver, abrir o outro programa vendo se a gente foi bem ou não, né? Dá para rolar uma competitividade aí, acho legal. Queria ter a opinião do chat também, queria ver a sugestão do chat, seria legal se tivesse também o palpite do chat. Mas é isso aí, acho que vai dar Mengão. Belatini, o que você acha? Eu acho que da Flamengo, eu acho que o Inter vai acabar poupando, não pela situação na Copa Libertadores, mas porque foi um jogo desgastante, altitude, também. Viagem, né, uma viagem longa, vai jogar em casa, mas aí tem que ir para o Rio de Janeiro, muda, viagem para o... tem uma coisa que é pouco até comentada, que é a desvantagem de alguns times, porque para o Inter jogar na Bolívia, às vezes o voo é difícil ter um voo direto, mesmo que você frete o avião, tem que parar antes ali, né? Então, coisas que o Corinthians, os times paulistas, o São Paulo, o Palmeiras, tem uma certa vantagem, apesar do avião do Palmeiras ter parado no meio do caminho ali.